amém. Diz assim, Tiago capítulo 3, a partir do versículo diz: Meus irmãos, muitos de vós vão ser mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito, poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós fomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e elevadas de ventos, de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vedes quão grandes, vós um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se avança e foi domada pelo homem, pela natureza humana. Mas nenhum homem pôde domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Só apenas 12 versículos. Amém? Tem mais 6 versículos que fala sobre a língua na carta do apóstolo Tiago, né? Segundo estudiosos, homens que estudam bastante, são 18 versículos voltados somente para falar sobre a língua. Amém? Vamos orar essa noite, em nome de Jesus, para que Deus, para que o Espírito Santo venha nos dar a direção da sua palavra nessa noite. Senhor nosso Deus e amado Pai, Pai Todo-Poderoso, aquele que habita nas luzes inacessíveis, nessa noite, meu Pai, apresentamos a Ti, Senhor, nossas vidas, em nome de Jesus. Ó Pai, eu apresento a Ti minha vida, Senhor, que o Senhor venha nos dar como uma ferramenta poderosa, Senhor, como uma ferramenta, meu Pai, em Tuas mãos, nessa noite, em nome de Jesus. Ó Pai, me usa como um canal de bênção neste lugar, Senhor. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo. Aquilo, meu Deus, que nós precisamos, ó Pai, ouvir. Aquilo, meu Deus, que vem trazer, meu Pai, fortalecimento, ó Deus, para a nossa alma. Fortalecimento, meu Deus, para o nosso espírito. E aquilo, meu Pai, que vem nos trazer direção, ó Deus. Pelo poder da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, Pai do Senhor mais uma vez. Pai do Senhor dos irmãos. Amém. Amém. E também os irmãos que estão aí nos ouvindo pela plataforma virtual. A paz do Senhor para vocês, em nome de Jesus. Os irmãos aí da cidade de Delta, a paz do Senhor. Irmão Luiz, irmã Glória, irmã Terezinha, irmã Isalene, irmão Luan, demais irmãos que fazem parte deste corpo, em nome de Jesus Cristo. Querido, nós estamos numa jornada pela carta de Tiago, a
jornada de exposição à carta de Tiago. E nós já falamos na introdução, o pastor Marcos falou sobre qual destino foi escrita essa carta, deu uma introdução de toda a carta, falou sobre a alegria das aflições, não é isso? Falou sobre paciência e assim vai. Nós sabemos que o apóstolo Tiago ele escreve essa carta dele tanto para os irmãos que estão ali em Jerusalém, como para os irmãos que estavam dispersos, é isso? Alguns irmãos que tinham saído de Jerusalém para ir para outros lugares, mas que eram já cristãos. E Tiago escreve essa carta para esses irmãos. Nós sabemos também que Tiago era um dos irmãos de Jesus. Há quem diga que Tiago veio a se converter depois da crucificação, depois que Jesus ressuscitou. E nós sabemos também, já ouvi falar que Tiago ele era conhecido como joelho de camelo, não é isso? Agora vocês imaginem, o que significa isso? Joelho de cabra ou de camelo, porque o homem era homem de oração. Há quem diga isso, por isso que ele ganhou esse apelido, porque o joelho do homem era tão grosso, de tanto ajoelhado orando. E Tiago também nós podemos ver que ele teve um cuidado com a igreja de Jerusalém. Por quê? Porque ali habitava, frequentava muitos judeus, e ele tinha esse cuidado de ensinar acerca de Jesus, da vida de Jesus Cristo, do Evangelho, porque nós sabemos que os judeus conheciam mais a respeito da lei, que é o 5 livros de Moisés, e dos profetas e salmos, e assim vai. E Tiago tinha esse cuidado em ensinar a respeito de Jesus, certo? E a carta de Tiago, ela tem 5 capítulos, é isso? 5 capítulos, mas 5 capítulos, queridos, valiosíssimos, importantíssimos, assim como toda a Bíblia. Se você tiver um tempo de ler a carta de Tiago, vai ser uma maravilha, porque tem conteúdos ali bom demais, tem muitos ensinamentos que nós podemos tirar para a nossa vida diária, assim como toda a palavra de Deus, amém? E nessa noite esse tema que o pastor me deu, me falou, refreando a língua, é um tema oportuno para a época em que nós estamos vivendo, para o tempo que nós estamos passando, é um tema oportuno para a igreja de Deus e também para aqueles que estão nos assistindo que não são evangélicos. De certo que essa carta era escrita para crentes, certo? E aqui no capítulo 3, versículo 1, Tiago ele vem dizendo, ele vem dando ali um conselho para os irmãos, que ali, que nós lemos esse capítulo, dá a entender que ali, tudo isso que Tiago falou aqui, nesses 12 versículos, estava acontecendo dentro da igreja. Pessoas que estavam vivendo para nós falarmos de coisas daqui de cima, elevado a palavra de Deus para vocês que estão embaixo e até para nós mesmos. É fácil, mas sabe qual é o difícil? É viver. Aqui dentro da igreja é bom demais. É bom, nós estamos aqui entre irmãos. Nós sabemos que se nós falarmos qualquer outro tipo de palavra, palavrão, alguma coisa, vai escandalizar alguém, então a gente vive aquela vida de santo aqui dentro da igreja. Mas ali, irmão, nós queremos ver, é lá fora, lá no nosso trabalho, lá na rua. E esses irmãos, eu creio que eles estavam vivendo um tipo de situação assim, que queriam pregar aquilo que não estavam vivendo. E Tiago vem dizendo que mais que um juízo será para eles que querem pregar a palavra sem viver a palavra.
Muita gente querendo ser mestre e poucos querendo ser discípulos. Ser discípulos, exatamente. Boa, essa que o pastor colocou é muito boa, queridos. Antes de você ser mestre, nós temos que ser discípulos. Antes dos apóstolos serem apóstolos, andarem com Jesus, ou depois que Jesus subiu, ascendeu os céus, e eles ficaram, ganharam muita gente para o reino de Deus. Primeiro eles foram discípulos. Primeiro eles se submeteram a uma autoridade. E essa autoridade era Jesus. Essa autoridade é quem diga também que Tiago ele era um dos chefes ali da igreja, um dos pastores principais, ali da igreja de Jerusalém. E ele era um dos principais pastores, conhecido como bispo de Jerusalém. Homem de Deus, homem justo, homem que vivia aquilo que pregava, homem que dosava as palavras antes de falar. Não é fácil, queridos, estamos aqui em cima. Para estar aqui em cima é uma responsabilidade muito grande. Nós temos que saber o que nós vamos falar para vocês, o que nós vamos passar para vocês, porque, queridos, se nós lançarmos uma palavra aqui de qualquer jeito e te matar, mas duro juízo será para mim e para aqueles que ministram. Porque a palavra de Deus ela tem poder. A palavra que sai da nossa boca tem poder. Aleluia. Eu lembro do centurião que disse: Senhor, basta uma palavra tua e meu servo será curado. Aleluia. Querida, a nossa palavra tem poder, principalmente quando você é crente. Quantas pessoas hoje em dia não vivem uma vida desgraçada, sem a graça de Deus, por causa de uma palavra que foi lançada, uma palavra maldita, uma palavra de maldição. Quantas mulheres hoje não vivem em zonas se prostituindo? Quantas pessoas, quantos homens não vivem hoje andando pela rua como mendigos em situações de rua, por causa de uma palavra de maldição? Então nós temos que ter cuidado e refrear nossa língua. Quando nós formos corrigir alguém, querido, nós temos que ter sabedoria. Quando a gente for corrigir alguém, até para corrigir, a Bíblia nos dá instruções que nós temos que ter cautela, ter sabedoria. Agora você vai corrigir alguém, aquela pessoa começa a discutir com você, e você começa a falar mais alto do que aquela pessoa. Não, querido, nós temos que ter prudência. A Bíblia diz que o sábio, quando vai corrigir o tolo, que ele começa a discutir, ele se torna mais tolo do que aquele que ele já ia corrigir, que está sendo tolo. Então nós temos que ter bastante cuidado com as palavras. Nós temos que ter bastante cuidado em enfriar nossa língua antes de falar com qualquer pessoa. Quantos irmãos hoje não estão machucados por dentro por causa de uma palavra que a gente lançou na vida desse irmão, e aquela palavra foi como um espinho, como uma flecha que entrou no coração, saiu furando, rasgando ali, e aquele irmão não consegue mais ter força de se levantar por conta dessa palavra. Versículo 4, aliás, versículo 3, a gente consegue, irmãos, dominar os cavalos com apenas um cabresto ali, com um freio, que é aquilo que a gente põe na boca dele. Irmãos, os cavalos, se você for olhar na história dos egípcios, a história antiga, eles eram usados como carro, vamos dizer assim, eram usados para puxar carroças. De tanta força que ele tem, era um animal é considerado um animal de muita força. E nós conseguimos tomar o cavalo com uma pequena ferramenta, que é aquele cabresto,
como é que chama? Que põe no cavalo lá. É o cabresto, né? Entendeu? Mas a nossa língua, queridos, que é um pedacinho de carne, que eu acho que não dá 10 centímetros, que se esconde dentro da nossa boca, a gente não consegue dominar. Tiago vem dizendo que a verdadeira religião é nós controlarmos a nossa língua. Tiago 1,26. Então, meus irmãos, nós precisamos orar a Deus, pedir domínio próprio, para que nós possamos dominar essa nossa língua, dominar, dosar as palavras. Quando a gente for falar com alguém, corrigir, nós podemos ver aqui no versículo 4, vede também as naus, que sendo tão grandes, elevadas em ventos impetuosos, o capitão ali, aquele que vai na direção, que vai guiando, ele consegue dominar o navio com uma pequena direção, que é, se não me engano, vamos supor que é o tamanho da direção de um carro. Ele consegue dominar aquele bicho tão grande, com aquelas naus, aquelas coisas que, tipo, aqueles panos, né, que eles colocam para que o vento leve ela de um lado para o outro, mas só que ali tem um domínio, o vento vai levando, mas aqui vai na direção, vai dominando, e o que vai dominando aquilo lá é uma coisa tão pequena, que não dá quase para acreditar. Mas a nossa língua, ela é uma coisa tão pequena que, se nós não tivermos controle, ela tem poder para dominar todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo, querido. É por isso que esse tema é um tema louvável, refreando a língua. Aleluia, queridos. Antes de nós lançarmos qualquer palavra na vida de alguém, nós temos que pensar, repensar, queridos, para ver se essa palavra não vai machucar essa pessoa em nome de Jesus. Nós precisamos refrear a nossa língua, queridos, de proferir palavras de maldições. Glória a Deus. A língua é como fogo, queridos. Todo incêndio, ele não começa com uma grande lavareda, apenas um palito de fósforo, aquela chamazinha pequena, minúscula, ou um quilo de cigarro que você jogar no tempo da seca, na beira da BR, vai causar um grande incêndio. Assim é a língua. A língua é um pequeno membro que está no nosso corpo, mas o próprio Tiago diz que ela tem poder para contaminar todo o corpo. O Tiago já diz que ela é inflamada do inferno. Queridos, através da língua nós temos o poder de matar, o poder de condenar. Aquele disse que um tapa no rosto dói menos do que uma palavra maldita na vida de alguém, mal lançada. Aqui me faz lembrar de Davi. Eu dei até esse exemplo lá em Delta, né, pastor? Quando ele recebeu a unção de rei, Davi não foi logo receber, não foi logo para o trono. Davi foi viver aquela vida árdua, o teste, né? Foi perseguido por Saul e tudo. Uma certa feita, Davi e os homens que estavam com ele ali já sentiram fome, estavam gritando, não tinha nada para comer, passaram ali na casa sacerdotal, ali, 1 Samuel 22. E ali eles chegaram diante de Ahimelech, se não me engano, o nome do sacerdote que estava no momento para receber eles, perguntando se tinha alguma coisa para comer. Espere faltar. Perguntando se tinha algo para comer.
E o sacerdote responde: olha, nós não temos nada aqui para comer a não ser os pães da proposição, os pães do sacrifício. A gente põe à noite, que não é bem cedo, a gente tira e põe outros pães novos, se você quiser. E Davi fez uma outra simples pergunta, ele perguntou se a espada de Golias estava lá. E ali, irmãos, tinha um tal de um Doeg, da tribo de Edom, Edomita, né? Que estava ali ouvindo a conversa dele. E quando Doeg ouve a conversa, ele sai de fininho e vai bater lá no Saul, distorcer toda a conversa. Chega lá e ele aumenta aqui. Davi fez apenas duas perguntas. Davi queria apenas comer. E ele disse que o sacerdote havia conspirado contra Saul, e havia abençoado a Davi, e abençoado seus homens. Aumentou a conversa. Lá em Provérbios, capítulo 7, se não me engano, 17, 18, 19, ali fala dos 7 pecados, dos 6 pecados, dos 7 pecados que Deus abomina, e o último, aliás, dos 7 pecados que Deus odeia, o último ele abomina, que é a língua que o irmão que semeia contenda entre irmãos, a língua mentirosa. São 3: a língua mentirosa, aquele que levanta falso contra o seu irmão. Então ele chega lá e distorce toda a conversa. E esse homem chamado Doeg chega lá e distorce toda a conversa. Ele diz que Davi, que o sacerdote havia abençoado Davi, que havia conspirado contra o rei. O que o rei faz? O rei vai lá, Provérbios 6, 17. O rei vai lá e chega lá e pergunta: é isso mesmo que eu ouvi? Aí Doeg diz: não, meu senhor, jamais. Doeg não. O sacerdote diz: não, meu senhor, jamais. Eu ia falar tal coisa contra o meu rei. Jamais, senhor, jamais, meu senhor, eu iria conspirar contra o meu rei. Mas Saul, naquela síndrome de perseguição, naquela loucura, ele não dá ouvidos ao que o sacerdote fala, o que ele diz. E os homens que estavam com Saul dá ordem para que os homens matassem os sacerdotes. E os homens disseram: não, jamais nós iremos tocar no sacerdote de Deus. E o próprio Doeg, Saul disse: então vai lá e faz isso. A Bíblia diz, querido, que esse Doeg matou 85 de sacerdotes, escapou apenas um. Criança de peito, criancinha e mulheres, matou até o gado. Ele, a língua, ela é uma fagulha que pode colocar, queridos, uma floresta de chamas, pode destruir toda uma floresta. Nós vemos aí os incêndios que tiveram aí na Amazônia, né, uns tempos atrás, querido. A língua começou, meu irmão, não foi aquele, não, ali apenas uma fagulha fez o estrago naquele lugar. A língua também é desse jeito. Quantas pessoas, quantos casamentos estão destruídos hoje por causa de uma conversa distorcida? Não, eu vi, teu marido estava ali conversando com fulana. Querido, às vezes a pessoa era uma amiga de muito tempo, a pessoa estava ali conversando, não era nem coisas que iam levar a coisas piores, mas a pessoa chega lá e aumenta. Não, eu vi fulano, estava conversando ali, ó, e eu ouvi na conversa, ela falou isso, falou aquilo, e olha, o negócio é feio. Queridos, Deus abomina os irmãos que semeia contenda entre irmãos. É o tal do leva e traz. Nunca conta a história direito, sempre aumenta ou diminui, que é para poder fazer maldade mesmo. Casamentos destruídos, amizades
uma palavra maldita, de uma palavra mal falada, lançada, famílias destruídas, por causa desse membro que se expõe. Olha, Benjamim, não lembro o nome, só lembro o nome, Benjamim, aquele dia que ele disse que os animais mais venenosos que se escondem não é o escorpião, não é a cobra mais venenosa que existe na face da terra, não é aquela formiga que quando morde, na hora que morde o veneno já vê aquele caroço. Não é animais, não. Ele diz que se esconde atrás dos dentes. O animal mais peçonhento, ele faz uma comparação, querido, e vai além, ele diz que é mais peçonhento do que o animal mais peçonhento que existe, que se esconde atrás dos dentes, que é a língua. Uma palavra mal lançada, ela tem mais efeito do que uma picada de cascavel. Sabe por quê, querido? Porque uma picada de cascavel é inventar um antídoto para conter ali, para dominar aquele veneno que vai querer se espalhar no corpo. Mas uma palavra mal lançada, ela tem o poder para destruir. Aleluia! Por mais que a pessoa te perdoe, mas aquilo fica remoendo ali dentro, fica ali, vira e mexe, aquela pessoa fica lembrando. Aí você diz assim: ah, mas então ela não perdoou por completo. Não é fácil, queridos. Não é fácil. Nós recebemos uma palavra maldita, a gente perdoa, mas aquilo ali, querido, demora para sarar. É uma ferida que demora para sarar. Quem aqui nunca sofreu com uma palavra maldita que alguém lançou na tua vida? Quem aqui nunca ouviu dizer assim: você não vai dar em nada, você não vai passar daí, é daí para quando ela necessitado, não é? Mas eu te digo, querido, que Jesus Cristo, ele diz: você vai muito além em nome de Jesus. E toda palavra de maldição que foi lançada na tua vida, na tua família, para destruir teu casamento, para destruir teu ministério, em nome de Jesus, vai cair por terra nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! E nós vemos, queridos, Jeremias, ele fala ali no capítulo 8, capítulo 8, versículo 9, aliás, 9, 8, Jeremias 9, 8, no finalzinho do versículo, a Bíblia diz que a palavra mal falada, ela é como uma flecha. As nossas palavras são como flecha. Depois que nós lançamos, não tem mais volta. Não tem mais volta. E às vezes, marido, esposa, a gente em uma discussão dentro de casa, é um exemplo que eu estou dando. Quantas palavras mal faladas a gente não lança um no outro, xingamentos, palavrões. Ah, vai tomar aquele lugar, não. Entendeu, queridos? Ei, meu irmão, Deus, ele te deu uma boca, te deu uma língua, não para você proferir palavras profanas, palavras de maldições, mas para você abençoar a sua casa, para você abençoar o seu próximo, em nome de Jesus. Aleluia! Eu vou tirar esse negócio porque, meu irmão, esse pedestal não vai querer me ajudar hoje não. Então, queridos, até que hora tem? Até 8 mesmo? Até 8 mesmo? Amém. Então, querido, nós podemos ver que a palavra, ela é como uma flecha, que depois que a gente lança,
E a primeira palavra que nós falamos é aquela que vai causar impressão, aquela que vai causar o efeito. E quantas vezes, agora eu vou falar aqui para nós, às vezes a gente brincando, quantas palavras às vezes a gente lança na vida de pessoas, por brincadeira, e machuca essas pessoas. Não, mas eu falei brincando. Não, querido, vamos ter cuidado também na hora de brincarmos com alguém com palavras. Vamos ter cuidado. Você que é casado, tome muito cuidado quando você for falar com uma mulher casada. É bom nem puxar esse tipo de brincadeira. Toma cuidado, querido, porque no meio evangélico tem de tudo. Tem pessoas temperamentais, tem pessoas pacientes, tem pessoas impulsivas. Queridos, tem irmãos que até se você apertar a mão da esposa dele para dar paz do Senhor, o irmão já cobra segundo. Imagine você lançando uma palavra mal lançada, mesmo brincando, e aquele irmão entender que você está cantando a esposa dele, ou vice-versa. Imagine o problema que não vai causar, principalmente se for um obreiro ou uma obreira da casa do Senhor. Imagina, queridos. Então nós temos que ter cuidado até no momento de lançar palavras, mesmo brincando. Quantas vezes nós machucamos alguém por causa de palavras, querido? Sem falar que tem um adversário, que você lança aquela palavra e ele pega aquela palavra e vira no teu coração como uma flecha, como um espinho, queridos. Eu falo isso porque eu já passei por isso. Eu já tive esse discernimento. Uma pessoa uma vez me falou uma palavra, eu tive aquele discernimento na mesma hora que o adversário pegou uma seta e lançou dentro do coração. Eu senti aquele impacto, e na mesma hora o Espírito de Deus me deu discernimento. Eu não levei em conta aquilo. Mas não são todas as pessoas que têm isso. Tem muita gente que não pode ouvir nada, que já machuca, que chama dodói de Jeová. Não é isso? É o dodói de Jeová. Tudo que ouve, não vou. Fulano me machucou. Fulano falou isso, não gostei, eu estou machucado. Sem falar que o tanto de irmãos, eu já falei isso, não é? Que hoje em dia eu não estou vindo na igreja. Eu não estou falando aqui da igreja, aqui, eu estou falando do corpo de Cristo. Por causa de palavras mal lançadas, de líderes que lançaram palavras machucadoras. E esses irmãos levaram em conta, queridos, aleluias. Quando nós estudamos em Cristo Jesus, nós não temos tempo para perder coisas que não vão nos trazer edificações, querido. A palavra nós temos que, é igual o meu tio falava, nós temos que ter ouvido de calango. Aquilo que não vai edificar, entra no ouvido e sai do outro, querido. Meu tio falava assim, quando alguém falava uma palavra para ele, ele falava que tinha ouvido de calango, domingos. Que a palavra entrava do lado e saia do outro. Não é assim que eu ouvi de calango, que é o carro? Você olha de um lado e vê no outro. É o ditado, irmãos. Então, queridos, não vamos estar nos martirizando, sofrendo por causa de palavras banais, palavras que não vão edificar em nada. Se o irmão te lançou uma palavra que te machucou, querido, vai orar pela vida dele, vai orar, vai pedir para Deus ter misericórdia, vai orar para que Deus venha tirar aquela mágoa do teu coração, para que você perdoe esse irmão. Aleluia! Muita gente hoje está doente espiritualmente, está doente psicologicamente, está doente emocionalmente. Por quê, querido? Por causa de palavras mal faladas, porque deram ouvidos a cochichos, a palavras que não vão trazer nenhuma edificação na vida espiritual.
E falando sobre distorcer conversa, está no contexto. Nós podemos ver ali, Gênesis capítulo 3. Irmãos, a palavra ela tem um efeito tão grande que até o diabo usou ela para desviar Eva e Adão. Meus irmãos, a palavra ela tem poder em nome de Jesus. A sua palavra tem poder, a causa e efeito. É assim que Deus diz: não, vocês não vão morrer nada, eu não quero que vocês sejam igual a ele. Distorceu ali que Deus havia falado. E tem pessoas que são donas disso também. Gostar de distorcer aquilo que você fala. Mas tem irmãos que correm atrás também. Você dá um conselho aqui para ele vai lá no ímpio. Aí o ímpio vai distorcer tudo aquilo que o homem de Deus havia falado. Aí é onde aquele irmão vai sofrer. Aí vai botar a culpa do homem de Deus, vai botar a culpa de Deus. Querido, nós temos que ouvir o conselho de Deus, o conselho do homem de Deus. Paulo ele era aconselhado por quem? Paulo era aconselhado por Tiago, querido. Atos dos Apóstolos. Se você for ler, você vai ver. Agora você vê Paulo, quem foi Paulo, querido? Um dos homens que mais deram aulas para o reino de Deus na sua época, ser aconselhado por Tiago. É assim que nós temos que fazer, meus irmãos. Na época dos profetas, quando os homens, quando eles queriam saber alguma coisa, eles não iam consultar o ímpio, não, o Pai de Santo. Eles iam consultar o homem de Deus. Eu sei, meu Senhor, um homem que tem lá em Israel, o homem de Deus chamado Eliseu. Deus vai usar ele para te curar. Ele dizia assim, porque não foi Eliseu, foi Deus que curou ele. É o homem de Deus, querido. É por isso que muitas pessoas às vezes estão sofrendo, porque vai buscar conselho no ímpio. Aí sabe o que acontece? Aí às vezes o que a gente fala? Não, porque o irmão lá ele me falou assim, assim, assado. É porque o pastor ele me deu esse conselho. Aí, querido, se você não está acreditando, vai orar, vai para o joelho, para Deus confirmar, irmão. Mas não busca o ímpio não, porque a Bíblia diz, Salmo 1, que nós não temos que andar segundo o conselho dos ímpios. Nós temos que andar segundo o conselho do homem de Deus, segundo o conselho que vem direcionado pela palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glórias! O Senhor é maravilhoso. Jesus é poderosíssimo. Jó capítulo 5, versículo 21. Diz que as palavras, a língua, do açoite da língua encoberta, ou seja, das nossas palavras, as nossas palavras têm o poder de açoitar uma palavra que mal falada, uma falácia, uma conversinha dali, outra conversinha de lá, querido. Nós estamos açoitando essa pessoa, torturando ela com as nossas palavras. Aleluia! Glória a Deus, querido. O negócio é muito sério. Essa palavra que Tiago fala sobre o controle da língua, sobre a língua que é como um veneno, como uma chama. Aleluia, querido. Isso é muito sério, meus irmãos. Assim como a palavra, como a língua tem poder para construir, ela tem o poder para destruir. Há quem diga, eu estava ouvindo uma mensagem, o ministrante dizia assim, a mensagem dele falava, vou falar o nome dele, José Gonçalves, um grande homem de Deus, um homem que tem uma palavra poderosíssima. Ele falava assim, ele falou no culto assim, irmãos, se alguém ressuscitar aqui agora, essa notícia vai demorar a chegar no sul, São Paulo, vai demorar a chegar no Nordeste. Mas se houver um escândalo aqui agora, meu irmão, a velocidade da luz ela chega no Brasil até
Se você for assistir o jornal, vou também, pastor. Irmãos, eu estou falando assim com o nome do pastor, porque culto é de ensino, o culto é bilateral. Você pode participar também, pode dar uma colocação ao que você, entendeu? Então, queridos, notícia ruim, corre rápido, corre o planeta assim na velocidade de um relâmpago, como Jesus diz na sua volta, né? Que o relâmpago vai dar uma extremidade a outra na terra, né? Isso é notícia ruim é desse jeito, irmãos. Se for uma comparação absurda, me perdoe. É como um relâmpago. Aconteceu aqui agora, um exemplo. Daqui a pouco já está espalhado em todos os canais, no YouTube, rede social, televisão. Nós vemos ali, ó, o que aconteceu, essa pandemia. Acho que não demorou nem 24 horas para aquele vírus estar rodando o mundo inteiro, querido. Notícia ruim é uma coisa que corre rápido. Agora, nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, querido. Vai ver lá quantas visualizações vai ter. São poucas. Porque o povo, eles estão tão maldosos, o coração está tão maldoso, a língua está tão sem controle, os pensamentos, o homem se deixou, se entregou às suas paixões, se entregou às coisas do mundo, à maldade. Que aquilo que vem de Deus para ele já não tem mais valor, ele já não tem mais aquele prazer de divulgar. Então as nossas palavras nós temos que medi-las, tem controle, querido. Isaías 50 aí, Isaías 50, versículo 4, vou abrir lá rapidinho, para nós caminharmos para o nosso terra. É uma exposição, eu orei a Deus, Senhor, me dá o possível para eu não sair da carta, para eu não sair do capítulo que vai ser dele. Porque o texto positivo, irmão, você tem que se virar, se regular para expor aquilo que você leu. Mas não significa também que você não pode pegar outros textos que estão em concordância, mas textos positivos você tem que expor o texto que você leu. Assim entende, né? Mas amém. O Senhor Deus me deu uma língua, Isaías 50, versículo 4, me deu uma língua erudita, ou erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Queridos, palavras, Isaías aqui ele está dizendo, olha, o Senhor me deu, Isaías 50, versículo 4, viu? Se você estiver anotando, anote aí. Palavras motivadoras, palavras de esperança, incentivadoras, etc. Agora, querido, eu quero entrar dentro da nossa casa. Será como é que nós estamos tratando os nossos filhos? Será que quando a gente vai corrigir o nosso filho, a gente diz, menino danado, esse menino é custoso. Querido, para quem não sabe, a palavra danado significa maldito. Eu estava vendo a postagem no Facebook e estava lendo isso aí, o cara ele teve o prazer de colocar o significado daquela palavra. Porque hoje em dia, querido, eu não vou falar do mundo não, as pessoas que não são crentes, eu vou falar dentro das famílias, pessoas que são crentes, que não têm sabedoria para corrigir o filho. Menino danado, menino custoso, o diabo desse menino, esse menino não vai dar em nada, essa menina quando crescer não vai dar. Queridos, cuidado quando nós formos corrigir os nossos filhos dentro de casa. Não lance palavras de maldições na vida do teu filho, da tua filha, porque agora você não vai ver o efeito, mas mais na frente é que você vai colher. Nós temos que ter muito cuidado. Tem uma palavra, eu vou falar não porque é um palavrão, mas é uma palavra que é muito chamada também, que não vale nada, é aquilo que você compra que desce pelo vento. O que isso vale? Que não vale nada. Muitas mulheres, muitas mães, principalmente nordestinas,
Porque eu creio que tem nordestinos nos assistindo aí. Gosta de chamar. Mas a partir de hoje, você que está nos assistindo, você que está aqui na nave da igreja, se você chamar o seu filho de menino danado, ele não chame mais, no lugar do danado, diz abençoado. Ei, aleluia! No lugar que você vai dizer, esse menino não vai dar nada que presta, ele diz assim, ele vai ser uma bênção, uma ferramenta na mão de Deus para ganhar a alma do reino de Deus. Aleluia! Aprenda a lançar a palavra de Deus na vida dos seus filhos, dos seus entes queridos, na vida do teu esposo. Quanto tempo eu estou lutando com meu esposo, com minha esposa, mas parece que não vejo mudança. Ah não, vou desistir, não vai mais valer nada. Esse aí não vai passar da queridos. Em nome de Jesus Cristo, está repreendida toda palavra desesperançosa na tua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos abençoar os nossos filhos, porque as palavras têm poder. Vocês acham que o adversário não trabalha em cima daquilo que a gente fala? O que a gente pensa ele não sabe. Mas se você expressar aquele pensamento em palavras, ele vai trabalhar em cima daquilo, justamente para destruir aquela pessoa que você tem lançado a palavra de maldição, palavra que não vai dar nada que preste, vai correr desse jeito. O diabo vai trabalhando em cima daquilo até acontecer, querido. Outra coisa que nós temos que ter cuidado, meus irmãos, é na hora de criticar as pessoas. Cuidado, muito cuidado, queridos. Deus ele não nos deu a boca para nós criticarmos as pessoas. Se você for criticar alguém, que seja uma crítica construtiva, não uma crítica destrutiva. Ô irmão, você é uma pessoa tão gente boa, mas eu não concordo. Irmão, você precisa melhorar isso daqui. Mas você é gente boa, viu? Uma crítica construtiva, querido. Agora o cara chegou, irmão. Não, irmão, você não dá para isso não, porque destruiu a vida do irmão. Se o irmão estiver fraco na fé, estiver fraco espiritualmente, o irmão às vezes não volta dentro da igreja. Ou dentro de casa mesmo, querido. Quantas vezes a gente não chega na esposa com uma crítica destrutiva, ou a esposa chega no esposo com uma crítica destrutiva, querido. Aí daí vai começando ali, ó, esfriamento. Meus irmãos, vamos ter cuidado, vamos ter sabedoria. Vamos ter sabedoria na hora de falar com as pessoas, de criticarmos. Certo que Deus ele não nos deu a boca para criticar, Ele não nos deu a boca para uma língua para criticar ninguém. Mas pelo outro lado nós temos que ter também o cuidado com os elogios, certo? Porque às vezes, irmãos, tem pessoas que têm falsa modéstia. Ele te elogia ali para ver se teu ego vai subir, que é para ver até onde você vai querer chegar. Não é? Tem pessoas que não é elogio verdadeiro. Aí é onde nós temos que ter cuidado também. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 39, 1. Salmo 39, irmãos, nós estamos em uma jornada pela carta de Tiago. E isso é maravilhoso demais. Eu dou glória a Deus porque Deus, Ele sempre foi fiel e sempre nos ajudou acerca da administração da sua palavra. Guardarei, eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, e guardarei a boca com o freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Queridos, a palavra, nós temos também, às vezes, que guardar, às vezes não, todas as vezes, ter muito cuidado, queridos. Eu já falei aqui, vou falar de novo, com palavrões, palavras obscenas. Nós temos que ter cuidado também com as músicas que nós ouvimos, músicas seculares.
E às vezes a gente se pega cantando aquelas músicas. Tem crente que canta essas músicas. Às vezes a pessoa está te amaldiçoando ali. Às vezes a pessoa está amaldiçoando o teu casamento. Tem uma música aí que foi lançada, não vou cantar porque. Mas aí a pessoa diz assim: como é que faz? Se um amante quer ser algo mais. E crente canta essa música, querido. Se o cara está cantando isso é porque ele está levando o chifre da mulher. É porque ele está dizendo que ela tem um amante e ele quer ser algo mais. Entendeu? Então nós temos que ter cuidado, queridos. Cuidado com as músicas seculares, porque tem crente que ouve música secular. Além de ouvir, ela canta. Temos que ter cuidado com isso. Você pergunta mal que eu estou de olho no relógio. Então, queridos, e tem mais. Quando ele diz: guardarei a boca com freio quando o ímpio estiver diante de mim, queridos. Tem crente que ele gosta de, quando está na roda ali dos escarnecedores, falar daquilo que ele faz entre quatro paredes com a mulher, no meio dos ímpios ali, para mostrar que o cara é machão. Tem crentes que fazem isso, meus irmãos. Mas nós temos que ter cuidado. Às vezes o que acontece lá em casa, um exemplo, acontece na casa do irmão, a gente chega e conta lá no serviço os problemas, os nossos problemas de casa, com a esposa, com a mulher. A gente chega contando no serviço, querido. O ímpio não quer saber, meu irmão, se você está passando dificuldade no casamento. Ele não quer saber se você está com o casamento para desabar, meu irmão. Ele não quer saber disso, mas tem um que quer saber, que é Jesus Cristo. Aquele que tem o poder para restituir. Se você está passando qualquer dificuldade no seu casamento, na sua casa, querido, guarda a tua boca com ímpio, mas conta para ele, para Deus. Glória a Deus, apresenta as tuas dificuldades, teus problemas em oração ao Senhor. Vamos! Mas aí a Bíblia diz que para nós contarmos aquilo que nós estamos passando, os nossos problemas com o nosso irmão, mas ouve que está as coisas, a gente fica até com medo. Eu vou contar e vai que esse irmão ali, ele faz parte lá de Provérbios, capítulo 6, 17, ali no último ali que Deus está contendo. Aquele que gosta de semear contenda. Aí o irmão vai aumentar. Aí por isso que hoje em dia muita gente também está sofrendo emocionalmente, psicologicamente, porque tem muita gente que está morrendo, está tirando a vida, querido, porque ele fica receioso em contar o problema da sua casa ao amigo, aliás ao irmão, para orar, e aquele irmão sair espalhando, meus irmãos. Acontece isso no meio que nós estamos, na igreja do século XXI, querido. E tudo é nada a ver. Então, meus irmãos, Salmo 52, versículo 2, diz assim, vamos lá. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Querido, pode dar glória a Deus. Não